Boa noite, novamente, sou o Hugo Cauri. Ahm, Vamos estar novamente juntos aqui para mais um vídeo. E hoje, neste vídeo, eu queria falar com vocês sobre uma passagem bíblica das mais importantes. Das mais importantes porque é, de facto, a oração de Jesus antes de ser preso. Como sabemos, Jesus, o nosso Senhor, Rei, Mestre e Salvador, orou ao Pai e, de facto mostrou que ser temente a Deus é o maior prémio que nós podemos ter. O maior prémio porque teremos a vida eterna. Teremos a vida eterna se perseverarmos até ao fim e se mantivermos realmente os frutos do Espírito enraizados na nossa mente e no nosso coração. E é por essa razão, eu hoje, até de uma forma especial, eu queria estudar com vocês à base da Bíblia Sagrada, da minha tradução preferida, que é a Bíblia de Jerusalém. Tem aqui uma capa, mas, como vocês podem ver aqui, portanto, Bíblia de Jerusalém, e aqui tem realmente o nome da tradução que eu mais gosto, a Bíblia de Jerusalém. E esta Bíblia de Jerusalém, a Bíblia onde eu tenho realmente textos sublinhados, onde eu tenho, enfim, apontamentos, onde eu consigo, em falhas de memória, às vezes uma lembrança ou outra, que posso eventualmente passar, tenho aqui no manual das nossas vidas também apontamentos que são sempre úteis para conectar textos, porque estão ligados e assim facilita imenso perdão, as palestras, o estudo, a leitura e até mesmo ligar os textos e explicar às pessoas que o Novo Testamento não está separado do Antigo, ou vice-versa. Portanto, a vinda do Messias já era falado no Antigo Testamento, já era escrito há muitos anos atrás e, portanto, também no Éden, no tempo de Adão e Eva, também depois do pecado entrar no mundo, o Senhor Jeová Deus e o Senhor Jesus Cristo tinham esta missão já para salvar a humanidade. Perdão, e eu gostava que os ouvintes pudessem acompanhar comigo. Nós íamos ler aqui no livro de João, e vamos aqui ao capítulo 17. O capítulo de João, no versículo 17, no capítulo de João, perdão, no capítulo 17, e começa no versículo 1, fala de uma oração do nosso Senhor Jesus Cristo ao Pai. É óbvio que o Senhor Jesus aqui ainda estava na Terra, é verdade, mas o conteúdo da oração é muito importante para todos nós cristãos. Porquê? Porque de facto aqui diz o que é que quer os apóstolos, quer qualquer discípulo de Jesus, qualquer cristão, é para Jesus, é para Deus. Qual é o valor que nós temos, as nossas vidas que nós temos para Deus e para Jesus. E então eu ia começar por ler o versículo 1 do capítulo 17 do livro de João. Diz: assim falou, e tem como subtítulo Oração de Jesus.
Assim falou Jesus e, erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que teu Filho te glorifique. E que, pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. Portanto, aqui a união de Deus e de Jesus, que são um, mostra de facto que, pelo poder que Deus deu ao Filho, então toda a carne será salva por meio do Senhor Jesus Cristo e assim ter a vida eterna. Depois no versículo 3 diz: Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Portanto, aqui a vida eterna é simples, é o conhecimento de Deus e de Jesus. Ou seja, o que nós estamos neste momento a fazer, que é a estudar, a ler as Escrituras Sagradas. Depois diz o versículo 4: Eu glorifiquei-te na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. E agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. E aqui é interessante, porque nós aqui podemos ver que no versículo 5 diz: E agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. É importante sabermos aqui que Jeová e Jesus são um, de facto mesmo. Então porquê? Porque antes que o mundo existisse, antes de qualquer criação, a glória de Deus e de Jesus era uma só, era única. E de facto, aqui depois mais à frente, no versículo 26 diz: Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Então aqui estamos a falar do Senhor Jeová e do Senhor Jesus. Interessante este ponto. Manifestei o teu nome, o nome de Deus, aos homens, que do mundo me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. A palavra é o Verbo é Jesus. E portanto é riquíssimo este versículo. E aqui podemos interpretar que Jesus manifestou aos homens o nome de Deus e tudo o que é Deus. É o Pai, é o Criador, é o único Deus verdadeiro. E depois diz que do mundo me deste. Portanto, o Senhor Jeová, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, deu ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo, os homens, e eles guardaram a palavra, que é o Senhor Jesus, o Salvador, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Cordeiro de Deus. Aqui podemos realmente ver que, de facto, Deus deu toda a autoridade e poder ao Senhor Jesus Cristo. E, antes que o Senhor Jesus Cristo se submeta ao Pai, para serem um em nós, todos, no reino de Deus, no paraíso, então todas as coisas têm que ser submissas a quem? A Jesus. Primeiro a Jesus e depois somente ao Pai, quando Jesus entregar e submeter-se também ao Pai. Depois diz o versículo 7: Agora reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti, porque as palavras que me deste, eu as dei a eles, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti. Ou seja, Jesus estava no seio do Pai. Portanto, quando nós ouvimos uma série de pessoas que estão, de facto, a tentar
compreender as Escrituras Sagradas, mas que revelam alguma permeabilidade na sua fé, portanto, deixam entrar ideologias ou más interpretações ou algumas interpretações tendenciosas e que tentam ali, de uma forma ou outra, defender o seu conceito, a Bíblia diz precisamente aqui que eles reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti. Portanto, Jesus estava no seio do Pai, Jesus estava com o Pai. E, escusado será dizer, e nós já falámos noutros vídeos, que Jesus é a personificação de Deus, o Pai. É a imagem do Deus invisível, porque o Senhor Jeová é Espírito. E depois diz, no versículo 9, por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. E tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E aqui, uma vez mais, ninguém pode, mas ninguém, principalmente Jesus aqui na oração, explica, está a dizer às pessoas que o que é meu é teu e o que é teu é meu. Portanto, a união é plena. Não há qualquer tipo de dúvida, margem de dúvida. E neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo. E eu volto para ti. Uma vez mais, Jesus volta ao Pai, junto do Pai, no seio, na essência do Pai. É importante nós percebermos e lermos, e interpretarmos e refletirmos sobre as palavras de Jesus, as palavras do nosso Salvador, e em oração, em comunicação com o Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, no nome sagrado, o nome de Jeová, que me deste. E diz aqui uma vez mais, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste. E aqui tem uma espécie, não é bem uma espécie de um asterisco, que diz que me deste. E deste diz assim, guarda em teu nome os que me deste. Portanto, ou seja, aqui quer dizer que guarda-os em teu nome que me deste. Portanto, o nome que está acima de todo o nome, sabemos que é o Senhor Jesus. E é o nome que salva. Aqui temos de ter atenção numa coisa. Sabemos que o nome sagrado, o tetragrama sagrado, o nome de Deus, que pode-se dizer como Yahvé, Javé ou Jeová, normalmente são as três traduções comuns, com base no latim ou com base no grego, no hebraico, aramaico. Portanto, isto foneticamente falando. Portanto, aqui é importante ver que o nome do Pai é o nome sagrado, o tetragrama, mas o nome que salva é o Senhor Jesus. E, portanto, devemos sim usar o nome de Deus, mas de uma forma muito, muito específica, muito honrosa, porque é o nome sagrado e não podemos pronunciá-lo em vão. E sim, proclamar, pregar o nome do Senhor Jesus, porque é o nome que salva. Não há mais nenhum caminho. E nós, como cristãos, sabemos isso. E por isso temos que, no nome do Senhor Jesus, pregar, no nome de Jesus, do Senhor Jesus, orar, no nome do Senhor Jesus, entregar as nossas vidas, agradecer a cada refeição, a cada acordar, a cada levantar, a cada adormecer, a cada momento devemos sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo, que foi o que o Senhor Jeová Deus nos deu, o seu melhor, o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, deveremos sempre fazer tudo através do seu nome. E como eu estava aqui a dizer, quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir-se a Escritura.
E aqui falamos de Judas Iscariotes. Agora, porém, vou para junto de ti, uma vez mais para o seio do Pai. E digo isso no mundo, a fim de que tenham em si a minha plena alegria, que de facto é a nossa alegria, é viver em Cristo, é morrer para Cristo para que sejamos salvos. Muito importante é deixarmos de ser nós para ser o Senhor Jesus a viver em nós e assim então estarmos aprovados para o Senhor Jeová Deus, o Todo-Poderoso. E portanto, diz o versículo seguinte, o versículo 14: Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo odiou-os, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno, do mal. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E, por eles, a mim mesmo me santifico, para que sejam santificados na verdade. Portanto, ou seja, se formos santificados, e é importante, se formos santificados em Cristo Jesus, bem, de facto, não há herança, não há presente melhor do que sermos santificados no amor, no sangue do Senhor Jesus Cristo, que derramou por nós com o maior amor que alguma vez nós podíamos receber. E então, sim, é um privilégio para nós vivermos para Cristo, morrermos em Cristo, porque assim estaremos no reino de Deus, no paraíso. E depois diz: Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio da sua palavra, crerão em mim. Reparem bem, no versículo 20 diz: Não rogo somente por eles, pelos apóstolos, mas pelos que, por meio da sua palavra, por meio da pregação dos apóstolos, crerão em mim. Quem? Todos nós. Ou seja, todos a partir dos apóstolos que se converteram ao Senhor Jesus, então, sim, de facto, aqui é importante porque Jesus roga ao Pai por nós. E vou repetir aqui o 20 e o 21 porque estão ligados. Diz assim: Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio da sua palavra, crerão em mim, a fim de que todos sejam um, como o Pai, o Senhor Jeová e o Senhor Jesus Cristo são um. E diz mesmo aqui: Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Portanto, voltamos aqui a perceber que o Senhor Jeová Deus e o Senhor Jesus Cristo são um só. É importante nós percebermos isto. Jeová e Jesus são um só. Deus, Pai e, de facto, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro do Deus Altíssimo. E depois dizem aqui diz aqui no versículo 21, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. É muito importante aqui Jesus frisa, vez após vez, que como nós, o Pai e o Filho são um, então nós também seremos todos um em união com Cristo Jesus. Importante. Eu queria voltar a repetir. Eu estava agora aqui a receber uma chamada no telefone, não sei se estão a ouvir algum barulhinho, alguma vibração, mas eu estava aqui a receber uma chamada e queria só repetir, muito importante esta parte, que diz, a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, diz: Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio da sua palavra, creram em mim.
Todos aqueles que, através dos apóstolos, da pregação dos apóstolos, também se converteram ao Senhor Jesus, a fim de que todos sejam um. Portanto, somos o corpo de Cristo. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, assim estaremos nós em união, que eles estejam em nós também. Então estaremos todos num só, é o corpo de Cristo. Para que o mundo creia que tu me enviaste. E assim, todas as pessoas que ainda não se converteram e que possam ver o exemplo máximo da união verdadeira é estarmos a viver em Cristo Jesus. Porque assim estamos a mostrar que Deus e Jesus são um só também, em união, o Pai e o Filho. E depois diz: eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Novamente aqui a plena união. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. E então aqui a perfeição da unidade. Novamente, outra vez, o Senhor Jesus sublinha a perfeita união. Como nós, cristãos, em Cristo Jesus, assim Cristo Jesus estará com o Pai, com o Altíssimo. E para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Portanto, todos aqueles que estão do lado de fora irão ver que realmente o amor real não é esse amor plastificado. Desculpem usar este termo, o termo plastificado. É verdade, não é aquele amor puro. Muitas vezes até nem é amor. Sai uma palavra, sai uma atitude, mas não é do coração. Mas nós aqui estamos a falar precisamente do verdadeiro amor. O versículo 24 diz: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem a minha glória, que me deste, porque me amaste, antes da fundação do mundo. Portanto, quando dizemos aqui, Jesus é eterno ou foi criado? Esta pergunta, se Jesus foi criado ou se foi eterno, tem a ver com as divergências das religiões. Uma vez mais, vêm as ideologias, vêm as tendências religiosas confundir o que realmente a palavra de Deus aqui diz de uma forma simples. Portanto, diz que porque me amaste antes da fundação do mundo. Portanto, a relação do Senhor Jeová e do Senhor Jesus era de facto plena. E nós aqui não podemos dizer, bem, mas isto teve um princípio. Não. Aqui não. Portanto, aqui fala de antes da fundação do mundo. Portanto, fala nem é no início, porque não existe início. Deus não tem princípio. Portanto, desde sempre e para sempre. Aqui, de facto, o amor do Pai e do Filho, a união do Pai e do Filho, veio de sempre e será para sempre. E aqui Jesus frisa bem. E depois diz o 25, para finalizar o 25 e o 26 diz: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu conheci-te, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, porque só há um Deus verdadeiro, que também tem nome. Portanto, eu lhes dei a conhecer o teu nome. Numa tradução portuguesa, volto a dizer, com base no latim, Jeová. E lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. E aqui, sim, eu lhes dei a conhecer o teu nome e lhes darei a conhecê-lo, também o Senhor Jesus, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Portanto, o Senhor Jesus. Portanto, aqui termina depois a oração do Senhor Jesus e no versículo 18 já fala na prisão do Senhor Jesus, do nosso Salvador.
aqui a importância da palavra de Deus. Volto a dizer, portanto, vamos estudar muito nesta tradução, é a minha tradução preferida, mas podemos falar de várias. Portanto, eu falei e já fiz uns vídeos com a Bíblia, a tradução da King James atualizada, que é a Free Mind, e agora vamos trabalhar também e estudar aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém. Portanto, o importante aqui é saber que, de facto, quando nós, de diferentes ideologias religiosas, queremos dizer, então, espera aí, Deus é um, Jesus é outro, um está abaixo, não está, é o mesmo. Aqui, o Senhor Jesus mencionou-me vezes sem conta na oração. De facto, o Senhor Jeová e o Senhor Jesus, portanto, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro de Deus são um só. Como todos nós, cada pessoa faz parte do corpo de Cristo. Importante nós percebermos isto. Até porque, na ressurreição, todos nós temos que estar submissos ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus também se submeterá, quando todas as coisas tiverem sido sujeitas, então também o Senhor Jesus se submeterá ao Pai. E então aqui é importantíssimo nós percebermos. Então, se o Senhor Jesus vai se submeter ao Pai, estará no seio do Pai, na essência do Pai. Estará no seu íntimo, no seu interior. Portanto, é a imagem de Deus. Imaginemos nós no paraíso, na terra já reconstruída. Portanto, será o paraíso. Imaginem uma nova terra e novos céus. Portanto, o governo celestial e todos nós na terra, com o pleno conhecimento, o Senhor Jesus a dar-nos o pleno conhecimento, a explicar como são os astros, como são os planetas, que dimensão existe no universo. É algo fantástico. E depois também as várias espécies de animais, a natureza, como é que todas as coisas funcionam. De facto, quando o Senhor Jesus vem ter connosco e vem falar connosco, dá-nos a mão, guia-nos, leva-nos a este sítio, leva-nos a este local, ensina-nos, fala, explica, novos rolos se abrirão, portanto, haverá mais boas novas. Portanto, é Deus a falar connosco. Mas Deus também pode falar diretamente connosco. Fala o Senhor Jeová, fala o Senhor Jesus, o Espírito Santo está em todo o movimento, em toda a ação de Deus e de Jesus. Portanto, é algo que nós não deveríamos, como cristãos, não deveríamos entrar em guerras uns com os outros. Sabemos sim que já nas igrejas do passado, o apóstolo Paulo teve imensos problemas, ia às igrejas falar, explicar que haviam valores que tinham que ser ajustados, portanto havia comportamentos, havia decisões, haviam várias discussões, porque queriam seguir um caminho, agradavam-se da verdade, mas queriam seguir outro caminho. Portanto, nós temos que ser lineares. Existe um caminho, é estreito, é verdade, o caminho é estreito, mas conduz à vida eterna. Porque se nós formos para um caminho largo, existem várias diretrizes, várias direções, vários desvios que não levam a lado nenhum. E por isso nós temos que ter cautela, temos que nos precaver, e sabemos que Satanás, o diabo, anda à nossa volta a rugir como um leão. E um leão esfomeado. Portanto, a qualquer fraqueza que nós tenhamos, portanto, ele ataca. Nós devemos ter realmente muita fé, muita força, muita coragem e principalmente orar incessantemente. E todos nós devemos fazer isso várias vezes por dia, e agora que estamos nesta noitinha, antes de dormir, agradecer por mais um dia,
por ter corrido tudo bem. Se não correu bem, pedir ajuda, sabedoria para enfrentar um desafio, mais uma barreira. Também quero-vos dizer que nos próximos vídeos vamos ter aqui também um atlas bíblico. Vamos juntar aqui um bocadinho também a arqueologia e vamos ver aqui também algumas imagens no Atlas Bíblico. Portanto, vamos falar das cidades onde ocorreram imensas passagens bíblicas. Vamos ter aqui também outro tipo de livros, portanto, de várias editoras. Não estou a falar de livros de religiões, não, estou a falar de revistas, de outro tipo de literatura que fala também das histórias bíblicas do passado, das sociedades antigas, portanto Roma, Egito, uma série delas, e portanto sempre com base em fatos arqueológicos, e portanto com fotografias, documentos. Está muito interessante e isso também é muito bom, porque estimula-nos também a procurar e a pesquisar. O que eu aconselho vivamente, sim, a fazermos sempre isso. Portanto, é ler, pesquisar, escrever num caderno para ficarmos sempre com aquelas notas e eventualmente numa conversa com algum irmão, com outra pessoa, queremos às vezes explicar qualquer coisa, para fundamentar realmente que existem coisas palpáveis, e de facto isso é o mais importante para também mostrar a outras pessoas que de facto não são lendas, não são histórias baseadas numa criatividade de um escritor, de um autor, de uma peça de teatro. Não, são coisas verdadeiras. É a maior das verdades. Por isso, despeço-me, para não ser mais maçador, despeço-me hoje. Vamos orar também muito por todos, por tudo o que está a acontecer no planeta, os irmãos também perseguidos, toda esta disparidade que está escrita, portanto vai acontecer e tem acontecido, que são as catástrofes naturais, e portanto está tudo no livro do Apocalipse, nas profecias. Temos é que manter-nos juntos, sempre com a fé no Senhor Jesus Cristo, para que Deus o Altíssimo nos aprove e nos dê-nos realmente o paraíso, o reino de Deus. Gostaria também que, se pudessem, assinem aí o canal. Podem pôr aí o subscrever o canal, é gratuito. Subscrevam, toquem aí o sino das notificações para receberem os vídeos, portanto, se estiverem interessados, obviamente. Ajudam também o canal, a divulgar o canal, podemos partilhar. Agradeço também que possam comentar, fazer os comentários em baixo, é muito importante, porque eu não sou dono da palavra, portanto, leio, interpreto, mas também sou falível, também falho, também pode haver algum erro, e então aqui este canal tem a ver precisamente com isto, para que todos nós, lá está, como o Senhor Jesus Cristo disse, somos um, e então vamos ajudando uns aos outros. Esse é o objetivo desse vídeo. Por isso, despeço-me com um forte abraço cristão e até breve. Obrigado.